BBAS3. Como receber R$1.000 por mês de dividendos do Banco do Brasil. Nesse vídeo eu vou explicar para você qual é a metodologia para você avaliar quantas ações você precisa ter para receber ali em torno de R$1.000 por mês. Mas antes de continuar, eu quero dizer que isso aqui não é uma indicação de investimentos. Eu não estou dizendo que você deva buscar uma aplicação no Banco do Brasil, comprar ou vender ação, qualquer que seja a sua movimentação financeira. Eu vou só mostrar para você aqui uma forma de cálculo que pode também ajudar você a aplicar em outros ativos, né? Seja em outras ações ou seja em fundos imobiliários, títulos públicos. Inclusive, existe aqui um vídeo no canal que eu vou deixar aqui na descrição sobre como acumular 10 mil em títulos públicos também. Como acumular, na realidade não é como acumular 10 mil, mas como receber 10 mil de renda de títulos públicos. E o primeiro passo para a gente começar essa análise é ter a noção, ter a ciência de que os dividendos não são constantes, os dividendos variam em função da política da empresa. Às vezes a empresa está disposta a distribuir mais dividendos, ela distribui mais dividendos, tem hora que ela quer reter os lucros para usar em outros negócios e por aí vai. Mas, inclusive, a gente vai já ver isso aqui com relação à série de dados do Banco do Brasil. E para continuar, a gente vai olhar agora como que eu obtenho os dividendos passados do Banco do Brasil, que é para a gente dar uma olhada nisso daí, né? Então, vamos lá. Eu vou usar para isso... para obter essa informação, o site da Fundamentos, tá? O site do Fundamentos, e eu vou colocar aqui o nome BBAS3 e vou pesquisar. Quando eu achar aqui o BBAS3, eu vou entrar aqui em dados históricos, né? Eu vou botar mais para cá para aparecer aí para você. Eu vou colocar aqui, ó, dados históricos e vou pegar aqui esse último item, proventos. E aqui a gente tem o histórico de proventos do Banco do Brasil, certo? Se a gente olhar aqui, teve alguns anos em que foi distribuído o dividendo, né? Mas a gente vê que é um valor também pequeno, é um valor, quando comparado com os outros pagamentos, ele é menor, mas o principal dos pagamentos do Banco do Brasil se dá por meio de juros sobre capital próprio, tá? Aqui na descrição desse vídeo também você vai encontrar um vídeo falando sobre dividendos. Muito bem, e aqui, veja, não é sempre que aparecem os dividendos, tá? Então aparece aqui, ó, juros sobre capital próprio, na esmagadora maioria do tempo, uma vezinha ou outra aparece aqui os dividendos. Embora aqui em 2022, né, houve um pagamento de dividendo até que não foi, comparado com os outros valores, muito desprezível, né? Foi um valor considerável, pelo contrário, na realidade, de fato, foi um valor considerável. Então, vamos dar uma olhada. Eu copiei isso daqui para uma planilha e eu vou trazer essa planilha aqui para você. Vou mostrar aqui para você a planilha. Eu coloquei aqui, tá? Lembrando que esse pagamento aqui, ele foi feito sempre com relação a uma ação, certo? Ele foi pago com relação a uma ação e eu não trouxe 2022. Por que eu não trouxe 2022? Eu vou já explicar aqui. Eu queria o recebimento do ano inteiro, de um ano inteiro. Então eu peguei os meses fechados, os anos fechados de 2018, 2019, 2020 e 2021. O Banco do Brasil ele tem uma característica. Qual é a característica? É que ele paga, assim, nesses meses, em geral, existe uma definição. Então, se você olhar, ó, se a gente olhar aqui, basicamente, tá? Por exemplo, no ano de 2019, em todos esses meses houve a definição do valor, no ano de 2021 também, e o ano de 2020 teve esse buraco aqui, inclusive por conta de uma coisa que eu até falei, que a distribuição de dividendos depende da política da empresa, mas no caso do Banco do Brasil também está sujeito, e de algum outro mercado regulado, ele está sujeito à regulação. E nesse caso nós tivemos lá o problema da saúde e o que aconteceu? O Conselho Monetário Nacional limitou a distribuição de dividendos
Inclusive, o próprio banco fez um aumento de provisões e tal, reduzindo a quantidade de dinheiro disponível, certo? Aumentando a sua proteção para algum tipo de situação adversa que viesse a ocorrer e, graças a Deus, pelo que a gente viu dos resultados, não aconteceu, né? Então, do ponto de vista financeiro, eu estou me referindo aqui do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do Banco do Brasil especificamente, certo? Outras instituições financeiras podem ter tido outros problemas e sem tratar de saúde pública aqui. Longe disso, que não é o objetivo do canal. E aqui a gente vai para o que eu fiz aqui. Então a gente já vê, primeiro, que existe uma periodicidade de divulgação. Isso aqui não necessariamente é o pagamento dos dividendos, mas existe uma periodicidade de divulgação, mas em geral o pagamento é feito muito próximo à divulgação. Então a divulgação é sempre feita nos meses, aliás, eu não vou dizer que é sempre, mas se ela for feita, ela será nos meses de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, aqui fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, certo? Ela pode furar, como a gente vê aqui, a divulgação. Se a gente olhar em 2022 também, a gente vai ver que em 2022 teve não teve uma divulgação aqui. Vou até passar aqui para a gente ver, olha só, a título de curiosidade. Então, se a gente olhar, ó, fevereiro não foi divulgado, porém, em março foram 3 divulgações, e foi uma logo no início de março, certo? Quer dizer, isso aqui eu poderia até considerar que tinha sido alguma coisa parecida com fevereiro, tá? Quer dizer, não divulgou em fevereiro, mas foi no primeiro dia de março, logo já saiu. Muito bem. Então, o primeiro ponto, tem como receber esse dinheiro mensalmente? Não. Né? Então, no caso do Banco do Brasil, várias empresas também são assim, elas não pagam mensalmente, elas pagam em determinados períodos. O intervalo do Banco do Brasil é um intervalo interessante, que você vai ver aqui, olha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses em que que o Banco do Brasil costuma pagar, né, dividendos. 8 meses que o Banco do Brasil costuma pagar dividendos, o que já está bem espalhado. Porém, esses dividendos não são igualmente distribuídos nesses 8 meses. Você vai ver que há meses em que a distribuição é mais concentrada e há meses em que ela é mais, vamos dizer assim, rarefeita, né? Ela está mais, você tem um valorzinho menor ali para receber. Então, outra coisa, existem os meses que são mais caprichados e basicamente esses meses são os meses de fevereiro. Por que isso? Porque esse dividendo de fevereiro, certo? Esse dividendo de fevereiro, ele vem, na realidade, ele está ligado ao ano anterior. Então, é um dividendo pago com relação ao ano anterior e esse dividendo é quase como se fosse um fechamento do ano anterior, o de fevereiro e o de março também, né? Porque a apuração desses resultados e distribuição em geral são feitos trimestralmente. Então o balanço, você vai ter um balanço trimestral que vai ser apresentado, que vai levar lá, no caso seria janeiro, fevereiro e março. Então, os resultados desse período, ele só vai ser divulgado, aliás, ele só vai estar disponível quando março acabar, no caso em abril, né? E aí o Banco do Brasil, especificamente, voltando para cá, para a planilha, ele não paga aliás, ele já paga em abril alguma coisa, tá? Então, se a gente olhar, e é a segunda, em geral, é a segunda bolada. A gente vai ver aqui pelos números, olha, esse aqui foi 21 centavos, né? Esse aqui 41 centavos. Você deve estar se perguntando por que tem tanto número aqui, porque às vezes se a pessoa tem uma quantidade muito grande de ações, não dá para dividir só, para deixar só na casa dos centavos, porque quando divide por um valor muito grande de ações, você tem uma fração menor do que centavo que é relevante. E aqui a gente vê 2021 também
em maio de 2021 foi um valor pesado. É tanto que já em agosto também é um outro montante considerável. Por que isso? Porque agosto tem o fechamento do segundo trimestre, né? Que termina em junho, então seria março, abril, maio, junho, né? E aí você tem lá o fechamento. Como o Banco do Brasil não paga em julho, quer dizer, a gente vê aqui não existe ocorrência de julho, e junho ele ainda não fechou o segundo trimestre, então ele passa a ser um valor que na realidade esse daqui é normalmente algum resíduo que ficou do primeiro trimestre. Muito bem, então dito isso, qual é a primeira preocupação que você tem que ter? A primeira preocupação é que o fluxo não é constante. Segundo, a primeira preocupação é que o fluxo não é garantido, né? Essa é a primeira preocupação. A segunda é que o fluxo não é constante. Então, se eu quero R$1.000 por mês, eu tenho que me organizar para poder receber esse valor. E aproveitando nesse número R$1.000, eu quero dizer também o seguinte, que você teria dois caminhos aí para perseguir. Ou, obviamente, você chegar nos R$1.000, se é alguém que já tem, a gente vai ver que o número é alguém que já tem a renda, ou uma outra forma é você ir construindo, fazer sua programação para chegar aos R$1.000 por mês, certo? Então, vamos continuar aqui no nosso exercício. Então, o que eu fiz aqui a título de exercício, lembrando sempre que os dados que nós temos são de passado, e o banco ele usa uma coisa que seria, vamos dizer assim, uma projeção, tá? E aí essa projeção o Banco do Brasil já fez para esse ano. Você vai lá no site de RI da instituição, vou até mostrar o site aqui para você, o site de relações com investidores, tá? Então você pode ir lá e ver os comunicados, fatos relevantes e comunicados, que você vai achar as projeções 2022. Olha, você vai achar até na primeira página, você acha aqui, ó, projeções para 2022. E aqui ele vai dizer qual é a expectativa de lucro dele, certo? E o Banco do Brasil vai passar um percentual desse lucro na forma de dividendos. Então vamos voltar aqui para a nossa vaca fria aqui e fazer a seguinte conta. Veja, quanto foi que o Banco do Brasil pagou em 2018 por cada ação? E aí eu estou somando o ano todo, certo? Então você teria que estar com essa ação no dia 1º de janeiro do ano e ir até o final do ano, até o dia 31, que você receberia esse valor aqui de R$1,51. No ano de 2019, esse valor subiu para R$2,54. No ano de 2020, caiu para R$1,47, em função, inclusive, daquilo que nós falamos. E aqui, no ano de 2021, foi para R$2,25. Quais são as formas que você tem para avaliar isso? Você pode, olhar para trás e fazer uma projeção, e fazer uma estimativa, que é o que a gente vai fazer aqui, ou você pode olhar para frente em cima das perspectivas de faturamento do Banco do Brasil, de lucro do Banco do Brasil. Eu prefiro fazer essa mais... Na realidade, ela não precisa necessariamente ser conservadora, mas como a previsão de lucro do Banco do Brasil para esse ano de 2022, a previsão do banco é de um resultado maior do que ele teve em 2021, eu vou supor que a minha previsão vai ser conservadora em pegar o resultado do ano passado. Essa é uma opção. E a outra opção é pegar o resultado da média desses últimos 4 anos aqui, tá? Então, vou mostrar aqui o que eu fiz. Eu somei aqui os resultados, tá? Somei aqui os pagamentos de dividendos e calculei o valor líquido, tá? Calculei o valor líquido aqui, de que forma? O único detalhe é que tem um mês aqui que teve esse dividendo, que não foi grandes coisas, tá? Foi um dividendo. Por quê? Porque esse bruto aqui não é
dividendo. Isso aqui é juros sobre capital próprio na maioria dos casos, à exceção de 2021, que teve uma parcelinha de dividendos aqui. Mas todos esses aqui foi juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio, e aqui teve uma parcelinha de dividendos. E aí eu fiz um ajuste, né? Eu botei o imposto para dentro para poder tirá-lo aqui. E como é que é isso? Na realidade, você tem que pagar 15, já é acreditado na sua conta líquido, mas você recebe 1,28, ou seja, você paga 15% de imposto de renda sobre os juros sobre capital próprio, tá? Então aqui, ó, eu já calculei esses 15% aqui, já seria 85% do valor. E aqui, né? Então isso aqui é só somar, chegou nesse número, isso aqui você faz com a calculadora. Aqui você multiplica por 0,85 ou você bota 15% menos, enfim, não sei como é que você prefere usar a forma de porcentagem. E aí você chega nesse valor ao ano, certo? Para cada um desses anos aqui, tá? Eu cheguei nesse valor ao ano e cheguei nessa média. Então eu peguei do valor líquido, tá? Já do valor líquido, e cheguei nessa média. O que eu fiz então? Eu vou pegar esse valor aqui do ano e dividir por 12 para chegar no valor mensal, certo? Então, simples assim, eu pego esse valor aqui, divido por 12, chega no valor mensal. Observe o seguinte, para o último ano, se ele se repetir, se essa mesma distribuição de rendimentos se repetir, eu vou ter que cada mês eu receberia 16 centavos. 16 centavos vezes 12 daria 1,91. Na realidade é um pouquinho mais que 16 centavos, eu posso botar aqui, olha, tá vendo? Na realidade um pouquinho menos, né? 0,1595, né? E no caso da média, tá? Eu receberia aqui um pouquinho, cadê? Vamos ver. Tá aqui, ó, 0,1377 centavos. Muito bem. E aí o que eu faço? Eu pego R$1.000 e divido por isso aqui, que vai me dar, lembrando sempre, se eu só descer aqui, olha, a quantidade de ações para fazer jus a esse valor. Então, eu só preciso ter uma ação. Vou mostrar no site, fica mais fácil de você enxergar. Olha, por quantia de ações, uma. Então, uma ação me deu 20 centavos, tá? 21,06. Aqui, ó, 21,05. Aqui, certo? É uma ação. Então, cada ação me dá 15,95 centavos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir R$1.000. Vou até botar aqui, posso botar aqui. Vou dividir R$1.000 por 0,16 ou 0,1595 e aí eu vou chegar a 6.268 ações, que não existe 7,8 ações, né? Não existe 0,8 ações, eu vou ter que botar para cima. Então eu vou chegar aqui a 6.268 ações aqui. Deixa eu até grifar aqui, tá? Muito bem. 6.668 ações. Muito bem. E aí, o que acontece? Se eu usar a média, se eu usar o valor médio de que cada ação paga por mês dos últimos 4 anos, eu vou para menos de 14 centavos, então eu divido R$1.000 por isso, já vou precisar de 7.261 ações. Certo? Vou precisar de 7.261 ações. Bom, aí você pode fazer suas contas. Você vai pegar o valor da ação hoje, né? Você vai pegar o valor da ação hoje e multiplicar por esses números para saber quanto que você precisaria. Vamos pegar R$35, que é o preço que ela está custando hoje. Lembrando o seguinte, que esse é um ponto importantíssimo de deixar para você. Como o dividendo é pago pela quantidade de ações que você detém, o Banco do Brasil está pouco se importando por quanto você comprou a ação, com quanto você pagou pela ação.
né? Ele não está nem aí, ele quer saber o seguinte: você tem quantas ações? E aí é óbvio, ridiculamente óbvio, que o que interessa é você comprar a ação pelo valor mais barato possível. É claro que isso aí eu não estou dizendo nenhuma novidade, é uma obviedade absurda, mas isso é bom para que fique claro. Se você vai comprar 6.268 ações, 6.268 ações, você pode comprá-las pagando o valor mais caro ou o valor mais barato. É óbvio que você também não vai saber qual é o melhor momento, o momento exato, porque ninguém sabe. Se alguém soubesse, se a pessoa souber, o que acontece é que às vezes a pessoa acerta, ou tem alguns indicadores para olhar aquilo. Mas você deve procurar comprar essas ações pelo valor mais em conta possível. Então o que eu vou fazer aqui, só para a gente ter uma ideia, o preço médio, aliás, o preço dessa ação hoje estaria em R$ 35. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui só para a gente ver quanto que seria isso aqui. Isso vezes 35, tá? Reais. Ou seja, aqui nós vamos ter 219 mil reais, se você quiser comprar confiante no valor do mês do ano anterior, né? Que vai pagar o mesmo dividendo, o mesmo juros sobre capital próprio que pagou no ano anterior. Isso é uma forma de provenço, né? E aqui, da mesma forma, se eu pego isso aqui e multiplico por 35 reais, que é o valor que está hoje, lembrando que essa ação teve há pouco tempo por R$ 28, há muito pouco tempo ainda esse ano, né? Ela teve a R$ 28 e aqui, ó, 254 mil reais por mês, para adquirir essas ações. E aqui vai um detalhe que é o seguinte: como eu falei logo no início do vídeo, o que você tem que buscar é a aquisição dessa quantidade de ações. Então tem dois caminhos aí para você imaginar. Ora, para eu chegar nos R$ 1.000, eu precisaria ter 6.267 ações, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir, eu quero chegar nisso em, sei lá, em 5 anos. Então, eu divido essas 6.000 ações aí, vou botar 7.000 ações por 5 anos. Então, eu vou comprando são 60 meses, né? Eu vou comprando aí uma quantidade de ações por mês até chegar lá nas 6.000 e poucas ações, tá? Ou 7.000 ações. Então vamos lá. Eu posso colocar aqui, só a título de exemplo, botar aqui igual a 7.000, botar que você queira comprar 7.000 ações dividido por 60 meses, certo? Então vamos lá, 116, 115 ações todos os meses. E mais, haverá situações em que o rendimento que você vai receber vai ajudar a comprar parte dessas 115 ações que você está acumulando até chegar a um determinado momento. Isso é outro vídeo aqui que a gente vai ver, que você vai conseguir comprar, ela vai se alimentar, né? Você vai conseguir, que é o que o pessoal fala do momento da bola de neve e tudo mais, e na realidade a bola de neve começa com o primeiro recebimento, você vai recebendo e você vai comprando. Então, se você mantém a mesma capacidade financeira de comprar 115 ações por mês, e quando receber os rendimentos dessas ações que já estão na sua carteira há algum tempo, porque aqui quase todos os meses você vai estar recebendo alguma coisa, você utiliza quando der para comprar mais, porque às vezes dá um valor pequeno logo no começo, então só vai ajudar você a aplicar menos. Mas quando der para você comprar mais, você vai comprando e você vai ter um número, você vai atingir essa quantidade de ações bem mais rápido do que esperando os 60 meses. Bom, então, lembrando, essa planilha aqui estará disponível
no grupo, no canal do Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo. Embora ela seja muito simples e muito mais do que simples, ela é muito temporal. Quer dizer, isso aqui são dados, embora seja passado, isso não mudará, né? Mas são dados que eu usei para o passado. Se você quiser utilizar, ela está aí à disposição no canal do Telegram, que está aí na descrição, está aqui na descrição do vídeo. Um outro detalhe que eu quero falar é que se você ainda não tem inscrição no canal, eu convido você a se inscrever e marcar o sininho de notificações para ser avisado dos vídeos que eu colocar por aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu dedinho para cima aí, o seu gostei, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!